Muitas vezes, homens se sentem perdidos quando o assunto é conversar com mulheres. Ficam ansiosos, não sabem o que dizer, travam ou acabam falando demais e transmitindo insegurança. No fundo, conversar não é apenas trocar palavras. É um jogo de percepções, poder e psicologia. E se existe alguém que entendia profundamente de poder, manipulação e influência, esse alguém era Nicolau Maquiavel. Apesar de ter vivido no século XVI, suas ideias continuam atuais e podem ser aplicadas em situações do cotidiano, inclusive na forma como nos comunicamos. O erro mais comum dos homens é achar que precisam impressionar as mulheres com dinheiro, aparência ou frases prontas. A verdade é que, na maioria das vezes, não é o que você fala, mas como você fala. Maquiavel já dizia que as pessoas são guiadas mais pelas emoções do que pela razão. Isso significa que, se você souber tocar os sentimentos de uma mulher, ela lembrará de você, mesmo que não recorde exatamente das palavras ditas. É como quando você assiste a um filme. Você pode esquecer os diálogos, mas jamais esquece de como se sentiu. Um exemplo simples. Imagine que você está em um café e decide puxar assunto com a atendente. A maioria dos homens chegaria nervosa, talvez perguntando algo sem graça como: "Está muito cheio hoje, né?" Mas se você aplicar a visão maquiavélica, percebe que não importa a frase inicial, e sim a forma de se portar. Um olhar firme, um sorriso leve, uma voz calma já criam uma aura de confiança. Isso transmite segurança, algo que naturalmente atrai. Você não precisa ter a melhor frase do mundo, precisa dominar o ambiente com sua energia. Outro ponto central em Maquiavel é o poder do silêncio. Conversar com uma mulher não significa despejar 1000 palavras. Pelo contrário, muitas vezes quem fala demais revela suas fraquezas. Aprenda a usar pausas, olhares e gestos. O silêncio estratégico gera mistério. Pense em quantas vezes você já ficou intrigado por alguém que não falava muito, mas parecia ter algo profundo escondido. Esse é o poder da expectativa. Quando você não entrega tudo de imediato, cria curiosidade, e curiosidade é a raiz do interesse. No cotidiano, isso pode ser aplicado de forma simples. Por exemplo, numa conversa pelo WhatsApp, em vez de responder instantaneamente e despejar textões, experimente mandar respostas curtas, mais inteligentes. Dê espaço para que ela imagine o que você está fazendo. Essa ausência cria mais impacto do que a presença constante. Maquiavel diria que quem controla o ritmo controla o poder. Ao dominar o tempo de resposta, você está conduzindo a dança, mesmo em silêncio. Mas não basta apenas ser misterioso. É preciso também usar a psicologia da validação seletiva. Uma técnica maquiavélica é nunca entregar aprovação de bandeja. Se você elogia demais, perde valor. Se nunca elogia, parece frio. O equilíbrio está em dar reconhecimento em momentos estratégicos. Por exemplo, em vez de dizer "você é linda", como todos dizem, elogie um detalhe específico. "Gostei de como você explicou aquilo", mostra que você presta atenção. Isso não apenas diferencia você dos outros, mas ativa nela a sensação de ser vista de verdade. E ser vista é uma necessidade humana poderosa. Outro ensinamento de Maquiavel é que as pessoas não querem sempre a verdade nua e crua, querem uma versão da verdade que as faça sentir bem. Na prática, isso significa que, numa conversa, não é necessário ser brutalmente honesto o tempo todo. Às vezes, o caminho mais eficaz é moldar as palavras de forma a criar uma atmosfera favorável. Por exemplo, se ela pergunta se você gosta do livro favorito dela e você nunca leu, em vez de simplesmente dizer não, você pode responder: "Ainda não li, mas já ouvi boas coisas e fiquei curioso agora que você falou com tanto entusiasmo." Dessa forma, você não mente, mas adapta a resposta para gerar conexão. Um ponto essencial é saber conduzir emoções. Conversar não deve ser linear. Deve ser como uma montanha-russa. Se você mantém o mesmo tom, tudo fica previsível e chato. Mas se alterna momentos de humor, seriedade, mistério e até pequenas provocações, cria intensidade. Pense numa série de televisão. Ela prende justamente porque te faz rir, pensar, sentir tensão e alívio. É isso que você deve reproduzir numa interação. Por exemplo, ao contar uma história do seu dia, coloque um toque de humor, depois traga um aprendizado e finalize com uma provocação leve. Como: "Mas aposto que você faria diferente." A arte da provocação controlada é extremamente maquiavélica. Pequenos desafios fazem a outra pessoa querer provar algo para você. Por exemplo, se ela diz que cozinha muito bem, em vez de responder "que ótimo", você pode dizer sorrindo: "Duvido que seja melhor que eu no meu prato favorito." Essa provocação leve cria um jogo divertido e aumenta a conexão.
Mas atenção! Nunca use isso para diminuir ou ofender. O segredo está em criar tensão saudável, não em machucar. Outro ponto fundamental é entender que a mulher não é seu inimigo nem sua fã, mas um ser humano com desejos, medos e inseguranças. Maquiavel ensinava que para governar é preciso conhecer o povo. No seu caso, governar uma conversa é conhecer a mente feminina. Ouça atentamente, perceba os gestos, o tom de voz, as pausas. Muitas vezes ela revela mais no que não diz do que no que verbaliza. Por exemplo, se ela fala rápido sobre um ex-namorado, pode estar tentando esconder emoções. Nesse momento, em vez de aprofundar, mude o assunto com naturalidade. Mostrar que você percebeu, mas não pressionou, gera confiança. No dia a dia, um exemplo claro é quando uma mulher comenta sobre o trabalho dela. A maioria dos homens responde com frases vazias como "Ah, que legal!", mas o olhar maquiavélico vai além. Pergunte detalhes, provoque reflexões. E o que você aprendeu com isso? Esse tipo de pergunta não só prolonga a conversa, como faz ela sentir que você valoriza sua mente, não apenas sua aparência. E quando uma mulher sente que é admirada intelectualmente, cria-se um vínculo muito mais profundo. Outro princípio maquiavélico é o da escassez. As pessoas valorizam aquilo que não está sempre disponível. Se você mostra que tem uma vida rica, cheia de compromissos, amigos, hobbies e metas, sua presença ganha valor. Isso não significa fingir, mas viver de fato. Quando você demonstra que tem propósito, naturalmente transmite magnetismo. Na prática, se ela te convida para sair e você está sempre livre, perde valor. Mas se, de vez em quando, você responde que tem um compromisso e sugere outro dia, transmite que sua vida não gira em torno dela. Isso gera respeito e desejo. Também é importante dominar a linguagem corporal. Maquiavel falava sobre a importância da imagem e da percepção. Hoje, isso se traduz em postura, olhar e gestos. Andar ereto, manter contato visual sem exagero, usar as mãos de forma calma e firme comunicam mais do que palavras. Imagine um homem que entra em um bar cabisbaixo, mexendo ansioso no celular, e outro que entra sorridente, cumprimenta o garçom e se senta relaxado. Quem atrairá mais olhares? A comunicação começa antes da primeira palavra. E lembre-se, conversar com mulheres não é sobre ganhar ou perder, mas sobre jogar com inteligência. Maquiavel dizia que quem controla as percepções controla o poder. Portanto, o objetivo não é manipular no sentido negativo, mas sim conduzir a interação de forma estratégica. Isso significa saber quando avançar, quando recuar, quando usar humor, quando usar silêncio. Significa criar uma experiência emocional que fique gravada na memória dela. No fundo, conversar é como dançar. Quem conduz precisa ouvir a música, sentir o ritmo e guiar sem rigidez. Se você tenta controlar demais, perde a naturalidade. Se deixa tudo ao acaso, perde a direção. O segredo está no equilíbrio. No cotidiano, você pode praticar isso em situações simples. Conversar com a vizinha no elevador, com a colega de trabalho, com a atendente da padaria. Cada interação é um treino para ajustar tom, ritmo e presença. Em resumo, aplicar Maquiavel nas conversas com mulheres é compreender que tudo é sobre percepção, emoção e estratégia. Use o silêncio como arma. Pratique a validação seletiva. Provoque de forma saudável. Mantenha mistério. Conduza com confiança e viva uma vida que por si só desperte curiosidade. Não existe fórmula mágica, mas existe postura. E postura é algo que todos podem desenvolver. Quando você começar a enxergar as conversas não como momentos de ansiedade, mas como oportunidades de criar impacto, tudo muda. Você não estará apenas falando, estará liderando. E como diria Maquiavel, aquele que lidera a percepção, lidera o coração.